Meu nome é Mauro José, carnívoro. Hoje eu consigo entender que, e sempre que você ver esse meu vídeo, você vai ouvir essa palavra. Carnívoro não é dieta. Carnívoro não é dieta. Por que carnívoro não é dieta? Porque dieta é algo que você começa com prazo de validade. É algo que você começa e vai terminar. Então, você começa a fazer uma dieta já sabendo que vai parar em determinado dia. Na carnívora, não. Você precisa entender que a carnívora é só a mudança de hábitos alimentares destrutivos para hábitos alimentares saudáveis. A carnívora é mágica? Não, ela não é mágica. Ela é eficiente. Essa é a diferença entre a carnívora e a tua alimentação convencional. Então, eu, nesses meus 52 anos, já tive várias doenças. Eu já tive mais de uma doença autoimune. Eu sou portador de hipotireoidismo, quer dizer que a minha tireoide não funciona e eu uso um remédio contínuo para fazer a reposição dos hormônios não produzidos pela tireoide. Desde então eu convivia com a ideia de que eu seria eternamente gordo. Eu venho de uma família com predisposição à obesidade muito grande, então na minha família a obesidade mórbida atinge uma grande parte da minha família, principalmente os parentes por parte de pai. Passou-se algum tempo, minha tireoide já estava controlada, tomando medicamento de uso contínuo mensalmente, todo dia. Eu tive uma outra doença autoimune que foi uma psoríase, que tem um vídeo que fala sobre isso. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês que fala sobre a psoríase. E quando eu descobri que a psoríase era uma doença autoimune, eu fiquei... Na verdade, não me assustou. O que me incomodou foi que para mim, eu aprendi que não existe impossível. Eu sou filho do Deus do impossível. Então, qualquer coisa pode ser feita e resolvida e modificada. Então, quando eu descobri que eu estava com psoríase, que psoríase é identificada como uma doença autoimune, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não tinha isso. Então, eu tenho que tirar isso do meu corpo. Tenho que tirar essa doença do meu corpo. Eu comecei a pesquisar formas, comecei a procurar meios, e eu descobri a carnívora. E aí eu descobri a carnívora e o impressionante é que essa doença autoimune, eu estou completando agora dia 20 do 6, 60 dias como carnívoro. Eu sempre vejo as pessoas falarem assim, não, começa na mais simples, que a dieta da selva, não sei o que. Eu fui radical. Eu comecei logo na carnívora restrita, ou seja, só carne. E talvez a pessoa, nossa, mas como você fez? Cara, deixa eu te contar uma coisa que muita gente não vai te contar. A carnívora restrita é a alimentação mais fácil que existe. A minha alimentação praticamente hoje é carne com gordura, ovos e sal. É isso que é a minha alimentação. E é muito simples. E quando você vê eu falar que a minha alimentação é apenas esses 4 elementos, esses 4 componentes fazem a minha alimentação, você pergunta, nossa, e a fibra? E a... Cara, quando você começar a pesquisar, quando você começar a buscar, hoje a gente tem uma coisa fantástica, que é... Nós temos uma tonelada de conhecimento disponível na internet. Não conhecer é uma escolha sua. Não desmerecendo o profissional médico. Eu não sou médico. Não sou médico, não sou nutricionista, eu sou apenas um curioso
estava muito preocupado com a minha saúde. E hoje você tem uma tonelada de conhecimentos na internet de graça. Você não muda, você não aprende, você não faz se você não quiser fazer. E aí, quando eu descobri a carnívora, e hoje eu não gosto da expressão dieta, por isso que eu pessoalmente falo a carnívora, e me tornei carnívoro, foi chocante que na primeira semana eu reduzi 6 quilos. Eu estava com 106 quilos quando eu comecei, e reduzi para 100 quilos em uma semana. Hoje eu já estou com 90 quilos, ou seja, já reduzi 16 quilos. É incrível todo esse peso reduzido, é maravilhoso se sentir leve, é maravilhoso estar saudável, é maravilhoso ver que eu não estou reduzindo peso. E a segunda doença autoimune que eu tive foi a psoríase, também começou a desaparecer. Hoje ela está praticamente zerada no meu corpo, para outras situações que aconteceram. E aí eu comecei como eu sou curioso, eu comecei a pesquisar sobre o que é uma doença autoimune, para entender o que é uma doença autoimune, que muitas pessoas têm e não sabem o que é. A doença autoimune acontece quando o sistema imunológico comete um erro. Em vez de atacar apenas agentes externos, vírus, bactérias, ele passa a atacar as próprias células e tecidos saudáveis do corpo. E acontece da seguinte forma: o sistema imune, ele aprende a distinguir o que é seu do que é estranho. Ele produz anticorpos para destruir invasores. Nesse processo, ele deve reconhecer e ignorar as células do próprio organismo, ou seja, as células do teu corpo. E aí o que acontece de errado? Na autoimunidade, esse reconhecimento falha. O sistema imune produz anticorpos que atacam tecidos do próprio corpo. Dependendo de qual tecido é alvo, surge uma doença diferente. E aí eu vou citar para vocês alguns exemplos de doenças autoimunes. Que for o corpo se atacando. A tireoide de Hashimoto, que eu tive. Artrite reumatoide. A doença de lúpus, que são nas articulações. A doença autoimune também pode atacar rins, pele, cérebro. Aí você tem a esclerose múltipla. Você tem a bainha de mielina dos nervos, que também pode ser atacada. E aí você tem a diabetes tipo 1, que são as células beta do pâncreas sendo atacadas. Você tem a doença de Crohn, colite, você tem a psoríase, que é de pele, a colite é no intestino. Você tem a síndrome de Sjögren, que são nas glândulas salivares e lacrimais. E por que acontece? A ciência ela ainda não consegue explicar os principais fatores que levam a pessoa a ter uma doença autoimune. Não se entende porque o teu corpo ataca partes dele e gera uma doença. Pode ser genética, predisposição herdada, intestino permeável, gatilhos alimentares, ativa o sistema imune de forma errada. E aí chegou numa parte que é extremamente importante. Hoje, o nosso cérebro o nosso intestino já é reconhecido como nosso segundo cérebro. E quando eu falo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, quer dizer que ele tem conexões, quer dizer que ele tem ligações com todas as partes do nosso corpo. Com o nosso cérebro, com a nossa pele. E o mais grave disso é que hoje a nossa alimentação está sendo destruída
e substituída a alimentação saudável por alimentos industrializados, ultraprocessados. No Brasil, está acontecendo uma avalanche desses produtos. Está deixando os órgãos fiscalizadores estão deixando correr solto. Então, não existe mais chocolate de verdade, não existe mais biscoito de verdade, não existe mais pão de verdade, não existe mais leite de verdade. Até carne já estão substituindo. Eu já tive a oportunidade de comprar uma carne que não era carne. E é muito esquisito, muito estranho. Mas não é só estranho, é antinutricional. Quando você compra um produto industrializado para substituir um produto que deveria ser natural e simples e eficiente no teu corpo, você está colocando um monte de químicos, vai gerar um monte de efeitos colaterais no teu corpo. E esses efeitos colaterais, desses alimentos ultraprocessados, vão para onde? Para o teu intestino. E se ele prejudica o teu intestino, o teu corpo paga. Porque vai surgir doenças autoimunes, vai surgir um monte de outras doenças em função desses alimentos ultraprocessados. Infecções, alguns vírus, bactérias, confundem o sistema imune. Hormônios, daí as mulheres são as mais afetadas pelas doenças autoimunes. As mulheres sofrem mais com doenças autoimunes, atingem mais as mulheres. E, como eu falei para vocês, os ultraprocessados, agrotóxicos, aditivos, tudo isso influencia nas doenças autoimunes. Como as doenças autoimunes se manifestam? Os sintomas mais comuns entre as doenças autoimunes são fadiga intensa, dor, inflamação, febre recorrente, queda de cabelo, problemas de pele e disfunção em órgãos específicos. Muitas pessoas ficam anos sem diagnóstico porque os sintomas são difusos e variados, ou seja, é difícil identificar doenças autoimunes. E as doenças autoimunes são doenças crônicas. A medicina convencional geralmente não as cura, apenas controla os sintomas com imunossupressores. É uma crueldade isso, porque eu não posso afirmar aqui que a carnívora ela cura, mas a quantidade de pessoas que tiveram doenças autoimunes, que regrediram de forma incrível, é um tiro por mim. A minha tireoide já tinha passado, mas a psoríase foi com a carnívora. Então, é bizarro se um médico falar para você, olha, não come carne porque ela vai lhe fazer mal, vai piorar a sua doença autoimune. Mas a minha doença autoimune desapareceu. Se ela desapareceu, como é que a carnívora está me fazendo mal? Eu estava doente e quando eu me tornei carnívoro, a doença desapareceu. Eu tirei toda a minha alimentação e passei a comer apenas carne, gordura e ovos, com sal integral. E aí você quer me dizer que a carne vai me fazer mal? É de brincadeira. É me chamar de imbecil, me chamar de palhaço, me chamar de burro. A carnívora, ela tem despertado interesse exatamente porque a carnívora ela desarma os gatilhos que levam às doenças autoimunes e que o corpo confunde e se auto-ataca. Por que as mulheres têm mais doenças autoimunes? As doenças autoimunes afetam mais de 24 milhões de americanos e 4 em cada 5 pacientes são mulheres, ou seja, de 4 em cada 5 pacientes com doenças autoimunes são mulheres, 1 é homem. Por que isso acontece? Alguns exemplos das diferenças nos índices entre os sexos são marcantes. O lúpus, LES, afeta mulheres na proporção de 8 por 1. Em relação aos homens, a síndrome de Sjögren é de 6 para 1, ou seja, 6 mulheres e 1 homem. A tireoide de Hashimoto, ou seja, 4 mulheres e 1 homem.
artrite reumatoide, 2 mulheres e 1 homem. No entanto, algumas doenças autoimunes ocorrem mais nos homens, como a colangite biliar primária e a miocardite. Ou seja, tem umas que o presente é masculino. O papel dos hormônios. Os hormônios sexuais são moduladores importantes das respostas imunológicas. A testosterona, o hormônio masculino, é geralmente imunossupressor. Ou seja, o hormônio masculino, ele ajuda a diminuir a doença autoimune. Por isso, os homens têm menos doença autoimune. O estrogênio, que é o hormônio feminino, tende a ser imunoestimulante. Ou seja, enquanto o hormônio masculino, que é a testosterona, ele ajuda a reduzir a possibilidade da doença autoimune, o hormônio feminino, que é o estrogênio, ele estimula o desenvolvimento de doenças autoimunes. O estrogênio intensifica a ativação imune, promovendo a inflamação e aumentando a suscetibilidade a infecções. Ou seja, as mulheres têm predisposição para ter doenças autoimunes em função do seu hormônio, o seu hormônio sexual. Os andrógenos promovem doenças autoimunes com perfil de citocinas do tipo 1, como a artrite reumatoide, enquanto os estrogênios promovem doenças autoimunes com perfis de citocinas do tipo 2, como o lúpus. O papel do cromossomo X. Os genes do cromossomo X e Y desempenham papel importante. O cromossomo X tem de 1.100 genes, enquanto o Y tem apenas 100. A expressão gênica para doenças autoimunes, tanto em homens quanto em mulheres, está no cromossomo X. Ou seja, o cromossomo X é onde acontecem as doenças mais autoimunes em maior quantidade. Ou seja, mulheres. E acontece casos de mulheres com 2 cromossomos X. Ou seja, tem o dobro de carga gênica ligada à autoimunidade. Ou seja, mulheres com 2 cromossomos X têm o dobro de possibilidade de ter doenças autoimunes. E como a carnívora ajuda quem tem doença autoimune? O mecanismo central é o intestino permeável, quando ocorrem anormalidades na barreira intestinal. A permeabilidade intestinal aumenta o chamado leaky gut. Isso permite a entrada de antígenos externos do lúmen intestinal para o hospedeiro. Ou seja, a parede do teu intestino não está conseguindo segurar as toxinas ou lixo no intestino e ela passa para a tua corrente sanguínea, o que pode promover respostas imunológicas locais e sistêmicas, e várias doenças podem surgir ou se agravar devido ao intestino permeável. Intestino permeável esse que acontece muito com a alimentação, com a ingestão de ultraprocessados, que hoje a quantidade na nossa sociedade de alimentos ultraprocessados é gigantesca. Doenças inflamatórias, algumas doenças que são provocadas pelo teu intestino permeável, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, hepatite autoimune, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla e lúpus. E como a carne interrompe esse ciclo? Uma das principais formas pela qual a dieta carnívora pode beneficiar indivíduos com condições autoimunes é através da eliminação de gatilhos alimentares inflamatórios comuns. Muitos pacientes autoimunes têm sensibilidade a compostos vegetais como lectinas, oxalatos, ritatos encontrados em grãos, leguminosas, nozes e alguns vegetais. As lectinas, por exemplo, se ligam ao revestimento intestinal e podem aumentar a permeabilidade intestinal. Ou seja, a dieta carnívora, ela elimina todos esses componentes da tua alimentação.
Ou seja, nos vegetais e nos grãos, raríssimos, muito raro mesmo, um grão que não tenha antinutrientes. Esses antinutrientes fazem um estrago no seu intestino. E o que a dieta carnívora faz em quem tem doença autoimune? A dieta carnívora remove todos os gatilhos ambientais de base vegetal. Vou repetir. A dieta carnívora remove todos os gatilhos ambientais de base vegetal. E ao eliminar a gliadina, o gatilho mais potente conhecido de liberação de zonulina e disrupção das junções estreitas, permite que a barreira intestinal se cure. Então, a carnívora é fantástica, eficiente, saudável e o mais incrível, extremamente simples. Sou carnívoro com muito orgulho e lhe convido também a conhecer os benefícios da carnívora. Para de sofrer um remédio pela vida inteira, que sempre muda alguma coisa na tua vida. Busca saúde. Saúde é preciosa, saúde é valiosa. Mas é você que faz a escolha. Você quer ser saudável? A escolha é tua. E eu gosto da minha saúde. Tem um valor inestimável para mim. Eu sou Mauro José, carnívoro com muito orgulho.